Vamos lá. Olha essa questão. Muita gente ficaria assustado com essa questão. Questão 3. Só pelo tamanho da questão. Mas o que eu falo para vocês? Não se assustem com o tamanho da questão. Não pulem a questão, né? O que vocês têm que fazer numa questão como essa é analisar passo a passo. Não adianta querer analisar tudo de uma vez, tá? Vamos lá. São 3 casos, ó. São 3 casos para serem analisados. Vamos ver o primeiro caso. Considere as situações. Caso 1. Uma professora do 3º ano propõe que sua turma elabore as regras de convivência do grupo. Entre os pares é escolhido um redator, responsável por registrar todas as opiniões, e um mediador, que teria que organizar a discussão. O grupo, além de definir as regras de convivência, também listou sanções a quem as transgredisse. Ou seja, o aluno que não cumpriu o que foi combinado, vai acontecer alguma coisa. Então, assim, a professora, junto com seus alunos, elaborou, né? Os alunos elaboraram, ela fez os alunos participarem. Então, teve a participação do aluno e dentre o grupo, entre eles, teria que ter um redator e um mediador, tá? Mas houve totalmente a participação aí dos alunos, legal. Vamos ver o caso 2. A rotina de trabalho do 2º ano é diariamente anotada num canto da lousa pela professora. A rotina, no caso, café, hora da leitura, hora de atividade, hora, né? A rotina. O dia começa com a leitura compartilhada de um texto escolhido e comentado pela professora. Em seguida, os alunos realizam trabalhos individuais de escrita. Por último, são realizadas atividades de matemática, em que a docente toma o cuidado de expor as regularidades e acompanhar o trabalho dos alunos para evitar erros. Essa professora aí é mais ou menos tradicionalzona, né? Ela segue ali passo a passo, foi ela que escolheu. O texto foi escolhido por ela mesma, não teve a participação aí dos alunos. Depois, terminou de ler, ela já pede um trabalho individual para o aluno. Deu para perceber aí que ela e assim, evitar erros. Os alunos vão errar de qualquer jeito, né? Ela tá ali para fazer a intervenção. Esse caso 2, o caso 1, os alunos já participaram mais, né? No caso 2, percebe que não tiveram uma participação ativa aí, né? Dá para perceber que essa professora é mais tradicional. Vamos ver. No caso 3, vamos lá, a gente não sabe nem o que eles vão perguntar, mas a gente já está analisando para não ficar voltando. Caso 3, uma professora propõe que seus alunos, em duplas, escolham um recorte de marca de produto alimentício, de comum acordo. Depois de escolhido e justificado o motivo da escolha, a professora pede às crianças que escrevam com letras móveis a marca e o slogan do produto escolhido. Legal. As duplas conversam, escrevem, leem, justificam sua escrita, ponderam, reconsideram, reescrevem, releem e ficam satisfeitas com o resultado obtido. Opa! Essa professora aí, entre as 3, seria em primeiro lugar, né? Mas a gente não sabe ainda a pergunta, mas já deu para perceber. Essa terceira é mais dinâmica, em primeiro lugar. A 1 ficaria em segundo lugar e a 2 ficaria em terceiro lugar, né? Mas vamos ver a pergunta? Ó, a pergunta é: os elementos que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação. Vamos lá? Autonomia e cooperação.
Não vou olhar nas alternativas. Primeiro a gente vai olhar aqui. Vamos lá. O caso 1 teve autonomia de cooperação? Participação, cooperação? O caso 1 teve? Teve ou não, gente? Não. O 1 não teve participação dos alunos? Teve, gente. Teve, prof. Teve. Caso 1, os alunos participaram lá. Eles que O fizeram as regras relator, de o mediador aí. Isso, teve participação, ok? Então, aqui teve autonomia, teve participação, colaboração dos alunos, certo? Caso 1 teve. Caso 2, teve participação dos alunos? Não. Participação não, a professora mandou eles fazerem um trabalho Teve individual. não. Eles não participaram, eles não escolheram o livro, eles não escolheram a atividade, eles não participaram de nenhum momento, eles só fizeram o que a professora mandou, certo? Então, teve autonomia aí? Não, não teve. Caso 3, teve autonomia, participação, cooperação dos alunos? Teve, prof. Teve. Sim. Então, vamos lá. Aqui nas alternativas está de, ó, a pergunta é, desculpa, gente. Eu me confundo nesses negócios, ó. E a resposta é a C. Olha só o que a pergunta tá fazendo. É isso daqui, ó. Qual teve autonomia e participação dos alunos? Então, aqui tá falando que só o caso 1 que teve participação e autonomia. Na B tá falando que só foi o caso 2. Na C tá falando que só foi o caso 3. Na D tá falando que foi o 1 e o 2. E na E tá falando que foi o 1 e o 3. E aí? O 1 e o 3, né? 1 e 3. Letra E. Foi Letra o E. caso 1 e o caso 3. A única que os alunos não participaram de nada foi a 2, certo? Então, a alternativa correta aqui, letra E. Letra E, ó, 1 e 3. Tá vendo? Agora, se eu fosse por eliminação no dia da prova, eu eliminaria A, eliminaria B, eliminaria C e ficaria na dúvida entre essas duas. Só que se eu eliminei já a 2 aqui, ó, então não poderia ser essa, né? Por quê? A gente viu que só 2 casos que teve autonomia e participação dos alunos. Então, a alternativa correta, letra E. Certinho? Vamos para a próxima. Questão... Opa, ué, pulou ali. Ah, tá. Começa aqui. Utilize a situação para responder as questões de número 4 e 5. Uma professora está trabalhando com uma classe de terceira série, terceiro ano, heterogênea, né? Ou seja, diferentes. 15 alunos ainda não estão alfabetizados. Então, vamos imaginar aí, numa sala de 30 alunos, metade, vamos analisar assim, não estão alfabetizados. Então, tá tudo misturado, é uma sala. Isso acontece na realidade, na nossa realidade, né, gente? Você pega terceiro, quarto, quinto, vai ter alunos que não estão alfabetizados, ok? Os demais já começaram o ano alfabéticos. Então, terceiro ano, hein? Começaram o ano alfabético, estão no terceiro ano, mas 15 ainda não foi alfabetizado. Alguns já fazendo uso das convenções da escrita, outros nem tanto, ok? Então, assim, heterogênea significa uma sala misturada, ok? Alguns são alfabetizados, outros estão em outras hipóteses silábicas. Vamos ver a pergunta que eles estão fazendo. A pergunta é: ao propor uma atividade como cruzadinha para essa turma, é correto afirmar que os alunos, lembrando que nem todos estão alfabetizados, certo? Estão misturados. Então, como que vai ser essa cruzadinha? Como que seria essa cruzadinha para esses alunos? A professora propôs a cruzadinha, mas a sala dela é misturada. Como que ela vai dar essa atividade? Vamos ver? Então, vamos lá. Letra A.
Os alfabéticos, então os alunos alfabéticos, deverão realizar a atividade com vistas ao trabalho com as dificuldades ortográficas. Então, já são alfabéticos, daí eles vão focar nas dificuldades ortográficas, porque eles já estão alfabetizados. Aos não alfabéticos, é possível a realização da tarefa com a utilização de banco de palavras. É uma sugestão, né? É uma cruzadinha para a sala inteira. Alguns são alfabetizados, outros não. Então, aqui está falando que os que já são alfabetizados, nessa cruzadinha, eles vão trabalhar dificuldades ortográficas, porque eles já são alfabetizados. E os que não são, vão trabalhar com o banco de palavras. É uma sugestão, tá? Vamos ver na B. A B está dizendo: os não alfabéticos terão possibilidade de realizar essa atividade desde que seja disponibilizada uma relação de palavras agrupadas por quantidades de letras, enquanto que os alfabéticos podem funcionar como escriba dos colegas. Quer dizer que eles não vão participar da aula, vão ser só escriba dos colegas, ok? Ou seja, quem está alfabetizado não faz nada, assim, só ajuda. Na C, deverão realizar a atividade com o mesmo grau de dificuldade, a fim de que todos tenham acesso ao conhecimento e para que não se sintam excluídos do processo de aprendizagem. A D, devem ter acesso ao banco de palavras, tanto os alfabéticos quanto os não alfabéticos, o que torna a atividade possível para os dois grupos. E, não alfabéticos deverão realizar a atividade em duplas, com hipóteses próximas, utilizando um cruzadão e letras móveis. Aos alfabéticos, a atividade não faz muito sentido, pois já dominam o sistema de escrita. Vamos lá? Vamos pela eliminação? Vou tentar deixar tudo na mesma página, para a gente tentar analisar todas juntas, tá? Vamos lá. É uma atividade. Vou ter que diminuir, gente, não tem jeito para aparecer aí, tá? Vamos lá. Vamos por eliminação. Primeiro, qual que vocês eliminariam e por quê? Sempre, gente, vai ter uma palavrinha negativa para eliminar. Não precisa ser ela inteira. O contexto por si já vai eliminar, mas uma palavra que possa já eliminar, entendeu? Qual que vocês já eliminariam? Fala uma letra e a gente vê o porquê. Não tenham medo de participar, gente. Não tenham medo. Ô, professora, eu estou falando com o microfone fechado. Vamos lá. Ai, peraí, Oxe, cadê que eu vi aqui excluído? Essa C aí, deverão realizar atividades com o mesmo grau de dificuldade. Deverão realizar atividade com o mesmo grau de dificuldade, ó. Com o mesmo grau de dificuldade, a fim de que todos tenham acesso ao conhecimento para que não se sintam excluídos. Não. Então, o erro aqui, ela está eliminada, verdade. Não posso... O mesmo grau de dificuldade. A cruzadinha vai ser dada para todos, ok. Só que as dificuldades não é o mesmo grau de dificuldade. Porque quem é alfabético não vai ter a mesma dificuldade de quem não é alfabético, concorda? É verdade. Então, não é o mesmo grau de dificuldade, é uma pegadinha. Às vezes, vocês não vão ter uma palavra negativa, mas é o contexto, né? Então, aí, no caso, mesmo grau de dificuldade para o alfabético e não alfabético, não pode. Então, estaria eliminada. Vamos lá, outra. Vamos vendo aí. Eu vou falar aqui a letra D também, né? A letra D. Letra D. Devem ter acesso ao banco de palavras, tanto os alfabéticos quanto os não. Exatamente, ó. O banco de palavras
é para um e não para os dois, porque quem é alfabético não precisa do banco de palavras, certo? Vocês concordam? Não vai precisar, eles já estão alfabéticos, certo? O pensamento é isso mesmo que vocês têm que fazer. Já analisar e já descartar. Daí vai ficar sempre por duas e daí vocês vão achar a alternativa correta. Vamos lá, mais uma para eliminar. Deixa eu ver. O não alfabético será disponibilizado de realizar essas atividades desde que seja disponibilizada uma relação de palavras agrupadas, quantidade de letras. A letra B, Pro. Letra B eliminada. Vamos lá. Não alfabéticos terão realizar essa atividade desde que seja disponibilizada uma relação de palavras agrupadas por quantidades, enquanto os alfabéticos podem funcionar como escribas. Primeiro, assim, tem erros em tudo, mas a gente grifa alguma coisa, tá? Os alunos alfabéticos não serão os escribas dos colegas, porque eles também vão fazer atividade. A letra E, o não alfabético deverão realizar atividades em dupla. Com hipóteses próximas, utilizando um cruzadão, então não é a mesma cruzadinha, e letras móveis. Até aí, se a professora mudar a atividade, tudo bem, né? Ao invés de dar cruzadinha, dá o cruzadão, beleza. Os alfabéticos, a atividade não faz sentido. Tá errado, claro que faz sentido. Faz, porque, né? Mesmo a gente pode... eles estando alfabéticos, a cruzadinha faz sentido, porque eles vão completar, vão utilizar o raciocínio para completar a cruzadinha. E às vezes eles são alfabéticos, mas eles têm dificuldade em palavras complexas. Isso, exatamente. Né? Aí trabalhar... Erros ortográficos, né? Isso, né? Alternativa correta, letra A. Letra A. Letra A é a correta. Vamos lá, ó. Os alfabéticos deverão realizar atividade com vistas ao trabalho com dificuldades ortográficas, o que a gente acabou de falar. Eles já são alfabéticos, mas eles vão avançar. Não é que eles não vão fazer atividade, eles vão, mas eles vão fazer atividade já pensando em outro nível. E os que não são alfabéticos, a realização da tarefa pode ser com a utilização do banco de palavras, tá certo, tá? A alternativa correta aí, letra A. A letra A. A letra A. Tá vendo? Mas vocês viram como demora? Se não tiver treino, no dia vocês perdem muito tempo. Então tem que ir por eliminação, para não ficar, ai meu Deus, qual que é a alternativa? Ai meu Deus, o tempo vai acabar, ai meu Deus. Não. Vai por eliminação que vocês vão encontrar a alternativa correta. Sempre vai ter uma palavra que não cabe, que não tem nada a ver. E essa questão que vocês acabaram de fazer é considerada uma questão difícil da prova VUNESP. Por quê? A prova VUNESP tem 3 níveis. O que eles consideram fácil, o que eles consideram médio e o que eles consideram difícil. Essa, por exemplo, essa questão 4, para a VUNESP o nível é difícil, tá? Porque tem muita coisa para analisar e misturada. Então, se vocês não fizerem passo a passo, grifando o que não pode ser e eliminando, dá um nó na cabeça, vocês não conseguem achar. Ela vai estar na cara de vocês e vocês não vão conseguir achar. Tá bom? Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5. Considerando... Agora daqui dá para aumentar já. Considerando o exposto, pode-se dizer que o conteúdo trabalhado nessa situação didática. Então, tem a ver com a resposta de cima, tá? É continuação da alternativa anterior, da resposta anterior, tá? Isso daqui que a professora fez, essa atividade aqui, ó, essa resposta, né? Que o alfabético vai trabalhar as dificuldades ortográficas e os não alfabéticos vão trabalhar com o banco de palavras, tá? Essa situação é considerada uma situação didática de que tipo? É conceitual? É processual? É factual? É procedimental ou é intelectual? Antes de vocês responderem, deixa eu só relembrar o conteúdo para vocês, tá? Existe
conceitual, procedimental e atitudinal. Para alguns autores. Para outros existe, além desses 3, existe o fatual também. Mas no concurso de vocês, só 3. É o conceitual, de conceitos, né? Fatos, acontecimentos, conceitos, teoria. Existe o procedimental, que é o fazer, né? Ação, fazer. Então, conceitual pensa assim: saber, conceito. Procedimental é o saber fazer, ação. E o atitudinal não está aí, que são atitudes e valores. Não está aí, tá? Sendo assim, no concurso de vocês, eu teria que eliminar esses 3, porque não existe para vocês. Tá? Não existe, lembre-se. Só existe no concurso de vocês conceitual, procedimental e atitudinal. O resto esquece, tá? No caso aí, essa atividade da cruzadinha entraria como conceitual ou como procedimental? É o saber ou saber fazer? Saber fazer, né? Saber fazer, porque ela não está dando teoria, ela está dando a prática. É uma atividade prática. Então, eu teria que eliminar a letra A, que seria a minha segunda opção. E a alternativa correta é a letra D. Então, sempre, gente, que for uma atividade dinâmica, ação, o aluno fazendo, que é o saber fazer, que é uma das competências, saber fazer, que é a prática, né? Saber... Nossa, tô aprendendo a escrever agora, olha. O saber fazer é a prática, Então, aqui é teoria, aqui é prática. E eles estão o quê? Praticando. Então, é o procedimental, saber fazer, tá? Letra D de dado. Ok? Vamos para a próxima. Questão 6. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para fazer a questão 6, se eu pulo ou não. Peraí, deixa eu ver sobre o que é. Pode fazer porque queira ou não, é sobre a alfabetização do Estado, então dá para fazer. Tá? Dá para fazer sim. Quando não der, eu falo. Olha lá. A equipe pedagógica do ciclo 1, ou seja, de uma escola estadual, estava fazendo a escolha dos livros para a leitura do professor, considerando os pressupostos do guia de planejamento e orientações didáticas do programa Ler e Escrever. Ou seja, né, tem vários livros, aí tem que olhar o programa Ler e Escrever e escolher os livros corretos para cada série, né, para cada ano. Principalmente nessa fase aí de alfabetização. Indique a afirmação que condiz com as orientações contidas no guia. Independente de vocês terem lido o guia ou não, é algo que o professor deve saber, né? Independente de guia. Então, assim, eu estou numa fase de trabalho de leitura escrita com meu aluno, precisa ser escolhido alguns livros, né? Para deixar lá no meu, ou na minha ciranda, ou na minha biblioteca da sala, alguma coisa assim, tá? Mas, enfim, indique a afirmação que condiz com essas orientações, ou seja, o que é importante que o professor faça para seus alunos mediante leitura escrita. É isso. Então, dá para responder normalmente. Vamos lá. Vamos lá? Essa é a questão de número... Qual que a gente tá? 6. Já estamos na 6. Tá. 6. Desliga um pouquinho o áudio. Alguém tá com o áudio ligado aí? Dá uma desligada aí. Vamos lá. As histórias devem ser curtas, com pouco texto e muita ilustração. Dessa forma, a atenção do aluno estará garantida. B. A escolha do texto não pode levar em conta gostos pessoais. O professor deve ser imparcial e dar acesso ao aluno a todos os tipos de história,
mesmo que não seja apreciada por ele. C. A qualidade literária do texto é importante. Isso significa uma trama bem estruturada, divertida, inesperada, cheia de suspense, imprevisível, personagens interessantes e uma linguagem bem elaborada. D. As histórias devem ter finalidades atitudinais moralistas, mesmo que o trabalho não seja dessa natureza. Assim, além de trabalhar o gosto pela leitura, o professor trabalha também com o desenvolvimento de atitudes positivas. E a leitura do livro ou da história não deve ser interrompida. Por esse motivo, é mais produtivo que o professor selecione textos curtos com muitas gravuras, a fim de que o tema seja esgotado em uma aula. Nossa, precisa ler o livro em uma aula só? Não, depende da escolha que o professor fez, do planejamento, do objetivo dele e tal. Mas, olha a minha pergunta para vocês, hein? A gente não vai por eliminação agora, vamos fazer diferente agora. Todas as possibilidades no dia, tá? Eu li as 6. Se você tivesse no lugar do aluno agora, você está no lugar do aluno, o que ele gostaria mais de ter? Você agora está no lugar do aluno. Se fosse o aluno, qual das alternativas ele escolheria? Porque o que o Eu aluno acho que é A, né? escolheria, Eu gosto de imagem. o que o aluno escolheria é o que a professora tem que escolher. Vamos lá. Alguém falou letra A por causa das imagens. Ou melhor, vamos fazer o contrário para eliminar. O que um aluno não escolheria? Ai, gente, tá dando um negócio aqui, mas não. O que o aluno não escolheria? Qual das alternativas que o aluno não escolheria, por exemplo? Não ia D. despertar o interesse dele. Qual? Qual que você Letra falou? D. Letra D. D. Peraí. Deixa eu colocar com outra cor. Letra D de dado? É Sim. isso? Sim. Então, eliminamos a letra D. Vamos ver aqui. Atitude moralistas. E o aluno não quer saber disso, gente. Né? Não. Tantas coisas, mas vamos deixar só assim. Letra D eliminada. Não despertou o interesse do aluno. Vamos lá. Não despertou o interesse do aluno. Tem uma que está falando que os alunos já não gostariam. Qual a alternativa que está falando que os alunos já não gostariam? Acho que é B, né? B, ó, tá dizendo Letra aqui, E. ó. Mesmo que não seja apreciada pelo aluno, ó. Aí, se o aluno já não está apreciando, você não pode insistir, porque daí não vai chegar a lugar nenhum, né? Já eliminamos duas. Vamos ver. Vou falar para vocês, vão ficar com duas. A letra E elimina. Aí eu quero que vocês me falam por quê. Porque o aluno adora falar e ele vai querer contar sobre a história. Exatamente, Trazer o que ele conhece. Pro. E não é obrigado que termine tudo em uma aula, correto? Dependendo do livro, da história, a professora pode utilizar 3 dias, um pouquinho por semana. E não é terminar tudo em uma aula de qualquer jeito, não é assim, né? Então, vai ficar entre A e C para vocês escolherem. As duas têm coisas positivas, porém só uma está correta. Qual que a professora vai seguir? A ou a C? Letra D. C. Eu ficaria com a C. Quem ficaria com a A? Alguém ficaria com a A? E qual motivo? Não? Então eu vou eliminar a letra A. As histórias devem ser curtas, ó. Devem. Não é obrigatório que sejam curtas. Não é obrigatório.
Em nenhum momento eles vão falar, é obrigatório que as histórias sejam... Não! Curtas, compridas. E se for um livro? Se for um livro, vai ser curto? Não necessariamente, né? Aqui, ó, devem ser curtas, com pouco texto, muita ilustração, tá certo. Muita ilustração. Mas olha a pegadinha. Em nenhum momento ninguém vai falar que deve ser curto e com pouco texto. Não existe nenhuma legislação, nenhum autor, nem documentos do Estado de São Paulo que vão falar devem. O verbo deve é obrigatório. O verbo deve é de obrigação. Deve. E não assim, pode. Deu para entender? Pode é uma coisa, deve é outra. A alternativa correta aí, com certeza, é a letra C. Ó. Letra C. Ó, letra C. Tá? Olha lá. A qualidade literária do texto é importante. Ó, já está dizendo, qualidade do texto é importante. Uma trama bem estruturada, o aluno gosta. Uma trama que seja divertida ou inesperada, os alunos gostam. Suspense, eles adoram. Imprevisível. Personagens interessantes, vai despertar o interesse deles. Uma linguagem bem elaborada, não pode ser uma linguagem difícil que eles não entendam. Por isso, é importante ter qualidade na escolha do texto e do livro, para você colocar no seu planejamento. Então, a alternativa correta aí, letra C. Letra C. Por favor, alguém pode desligar com a televisão, está atrapalhando a aula. Gente, obrigada. Faz essa gentileza aí. Porque tá gravando aqui. Vocês podem abrir quando vocês forem falar, mas se deixar ligado direto, faz um barulhão e daí fica atrapalhando, né? Vamos lá. Tô gostando de ver o treino, hein? Tô gostando de ver. Tá vendo? Se a prova fosse essa, muitas questões vocês já chegariam na alternativa. Olha lá. 7. Durante uma reunião de formação, uma professora alfabetizadora apresentou a produção de Santiago, de 8 anos, em fase inicial de alfabetização. Olha lá. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou, cc, do berrou, gato deu miau, tá? Vamos ver aí. O menino tem 8 anos, está na fase de alfabetização, ok. Então, se ele tá com 8 anos, ele tá lá, 6, 7, 8, ele vai estar, então, no 3º ano. Pode ser. Mas em fase inicial de alfabetização. Vamos ver, alfabetização. A coordenadora pedagógica explicou que, conforme os pressupostos do programa Ler e Escrever, a questão da separação entre as palavras. A pergunta é sobre separação entre as palavras. Vamos olhar de novo. Separação entre as palavras. Ó, ele não separa, né? Ele escreve tudo junto. Então, a pergunta é sobre isso, tá? Por que ele escreve tudo junto? Vamos lá. A. Peraí um pouquinho. Ele escreve tudo junto. Vamos lá. A. Não é um problema ortográfico, não demandando, portanto, intervenções específicas. B. É uma necessidade da língua escrita. Dessa forma, o contato com os textos escritos já resolve a situação. C. Deve ser trabalhada desde a fase pré-silábica, para que quando o aluno avançar para a hipótese alfabética, não tenha dúvidas em relação ao assunto. D. Necessita de uma ação didática específica, que problematize as escritas erradas e ajude o aluno a compreender a situação. E. Acontece de forma espontânea. O acesso a diversos gêneros de textos garante o domínio dessa habilidade.
Então, entre as alternativas, eles querem uma que está dizendo especificamente sobre a separação entre essas palavras. Então, assim, atirei, espaço, o, espaço, pau, espaço, no, espaço, gato. É isso que eles querem, tá? Qual seria a alternativa correta em que a professora poderia trabalhar com esse aluno ou sobre esse contexto? O que vocês acham? Ou o que vocês eliminam? Ou vamos direto na alternativa, ou vamos eliminando. Vocês é que decidem, tá? Vou na D. B. B como certa, você tá dizendo? Não, disse D, D de dado. A D. Tá. D de dado. Mais alguém vai na D de dado? Mais alguém? A alternativa correta é a D de dado mesmo. Olha lá. Aquele jeito que ele escreve necessita de uma ação didática específica. Ou seja, o que seria uma ação didática? A intervenção do professor, de mostrar para o aluno que cada palavra, né? Tem um tempo, vai separar naquele tempo. Então, atirei. Vai ter que ter uma pausa aí, vai ter que ter um espaço aí. Então, o professor tem que fazer essa intervenção, ó, que problematize as escritas erradas. Ou seja, não é que a escrita errada, entre aspas, é que ele escreve tudo junto, né? Ajude o aluno a compreender a situação. Porque se o professor não fizer isso, ele vai continuar escrevendo tudo junto, tá? A alternativa correta, letra D. E por que as outras não pode, professora? Ó, tá dizendo, não demandando, portanto, ó, tá dizendo que não demanda intervenções específicas, pelo contrário, demanda. A B tá dizendo, é uma necessidade da língua escrita, dessa forma o contato com os textos já, o contato com textos escritos já resolve a situação. Não resolve, porque se não tiver uma intervenção, ele vai continuar escrevendo tudo junto. C. Deve ser trabalhada desde a fase pré-silábica. Não. Essa parte não é trabalhada desde a fase pré-silábica. Pré-silábica ele nem sabe escrever ainda. Né? Também não. E a E. Acontece de forma espontânea. Não, se o professor não chegar e mostrar para ele, ele vai continuar errando. Ele sozinho não vai aprender, né? Então, a alternativa correta, muito bem, letra D, de dado. Muito bem. Tá vendo o raciocínio, gente? É isso que precisa no dia da prova. Vamos lá. Nossa, eles colocam muitas questões de alfabetização, né? É onde eles precisam mais de professores mesmo. Vamos ver aqui, ó. 8. Na reunião de planejamento, a coordenadora pedagógica, recém-chegada a uma unidade escolar, perguntou às professoras a respeito do enfoque usualmente utilizado por elas para ensinar o sistema de numeração decimal. Aqui já é da matemática, peraí. Da matemática. Mas vamos, mesmo assim a gente vai fazer, tá? Inicialmente da matemática. Tá, vamos lá. Professora Sandra na matemática diz: acredito que seja melhor trabalhar os números menores que 100 na primeira série. Primeira série com números menores de 100 que 100 na primeira série, aumentando gradativamente pelas séries. Assim as crianças assimilam melhor. Então, assim, para trabalhar com os números, a professora Sandra acha na primeira série trabalhar com números menores do que 100, tá? A Beth. Então, vamos grifando isso daqui para não perder o raciocínio. Ó. Então, professora Sandra, números menores. Tá, vamos lá. A Beth, como que ela prefere? Eu trabalho com diferentes intervalos de sequência numérica, logo na primeira série. Trabalho com situações em que as crianças possam operar,
ordenar, produzir e interpretar a numeração escrita, a fim de encontrar regularidades. Ou seja, ela trabalha vários tipos de situações. Tudo isso aqui ela trabalha, desde a primeira série. Vamos lá. Já a professora Fátima, costumo trabalhar com um cartaz, valor de lugar. Primeiro começo com as unidades, como resultante do agrupamento de 10 unidades, introduzo a dezena, faço isso cada vez que incluo uma nova ordem. Ela já trabalha com unidade, dezena, né? Ela vai fazendo assim. Vocês viram? Cada professora tem uma didática diferente, tá? Para trabalhar. E a professora Bia, prefiro o trabalho com material dourado. Seu sistema de agrupamentos e trocas. A criança consegue visualizar melhor o valor posicional dos algarismos. Vejam, gente, cada professora trabalha de uma forma diferente. A gente pode falar, todas estão certas, todas estão erradas, essa é melhor do que a outra? Depende, né? Porque cada professor conhece a realidade e necessidade da sua sala, mas vamos ver nas alternativas. Então, já vimos aqui que algumas são mais dinâmicas, outras menos, mas vamos ver, né? Sandra, Beth, Fátima, Bia. Ai, tem mais uma aqui, ó, mais uma professora, Márcia. Pelo fato de refletir claramente a posicionalidade do sistema, fundamento meu trabalho no ábaco. Ela já usa o ábaco. Agrupar e reagrupar. São ações indispensáveis para entender o sistema posicional. Então, são 5 professoras, olha quanta coisa para pensar. 5 professoras que fazem de formas diferentes, né? Didáticas diferentes. Mas elas podem seguir a mesma linha de raciocínio, mas são didáticas diferentes. Vamos lá. A professora que apresenta uma proposta de ensino com o sistema de numeração decimal de acordo com as concepções apresentadas por Délia Lerner. Ixi, essa eu quero ver. Délia Lerner. Délia Lerner. Peraí, gente. Vamos lá. Esquece as autoras, né? Por que esquece as autoras nesse momento? Elas são totalmente importantes. Aqui, no caso, essas autoras, elas escreveram o livro da matemática. A Délia Lerner está no edital do concurso de vocês, só que ela está com um livro de português e não de matemática. Mas a gente vai responder aqui, porém, ela não está com a matemática, né? O que está com a matemática no livro de vocês é a Small, que está no livro de vocês. Mas tem a mesma linha de raciocínio também, por isso que dá para fazer. Então, assim, lembrando, essas autoras, elas são todas, né? Todas as autoras de concurso, elas são construtivistas, tá? Mas aqui no caso, eu posso ajudar vocês, por quê? Porque não é ela que está no edital de vocês, apesar de ser da matemática. Mas, independente da autora aqui, vejam que elas trabalham com ábaco, material dourado, muitas professoras trabalham com isso. Cadê? Tá. Mas, a gente tem um foco aqui, tá? Não podemos esquecer que estamos falando do primeiro ano, tá? O foco vai ser esse. Todas trabalham bem, tá? Todas. Mas qual será o mais apropriado para inicialmente no primeiro ano? Ó. Apesar daqui, na primeira parte, não está falando qual é a série, mas nas alternativas, aqui no contexto, está falando que é para criança do primeiro ano, tá? Todas elas são para crianças do primeiro aninho, tá começando agora, né? São, assim, o que eu quero dizer,
que o trabalho das professoras são excelentes, tá? O trabalho das professoras aqui é excelente. Excelente. Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano. Mas eu tenho que ver de todos qual é a carinha de um aluninho que está começando no primeiro aninho. Ó, só para vocês terem uma ideia. A Beth, olha que trabalho fantástico da Beth. Operar, ordenar, produzir, interpretar. Maravilhosa, Beth. Mas no primeiro ano, para quem está começando, eu consigo fazer tudo isso? Não. Não, vocês estão entendendo o raciocínio? São trabalhos maravilhosos, mas a gente está falando do início de um primeiro aninho. Qual é a cara do primeiro aninho? Então, assim, a Beth faz um trabalho maravilhoso, mas a Beth não está focando no primeiro ano. Até ela fala, ó. Até ela fala aqui, ó. Logo na primeira série. Ela ainda coloca logo na primeira série. Ela sabe que isso não é para a primeira série, que eles estão começando agora. Não é. Mas por isso que ela fala, ó, logo na primeira série, já fazer tudo isso, não dá. Isso daí tem que ser mais para frente, tá? Então a Beth já não seria. Ó, a Beth eu já descartaria nesse momento, tá? Que é para o primeiro ano. Vamos lá. O que eu posso descartar? Que é um trabalho maravilhoso, mas que não cabe no primeiro ano. No primeiro momento do primeiro ano. Pode ser que no segundo semestre, lá para frente, posso acrescentar. Mas o que não daria para um aluno de primeiro aninho que está começando a ser alfabetizado agora, tanto no português quanto na matemática? A Fátima, a Fátima está com dezena, unidade, logo no primeiro semestre, acho que eles não assimilam bem. Né? Se eles não sabem nem o que é o número 1, número 2, como que eu já vou trabalhar dezena, ordem com eles, ó? Né? E unidade dezena já, introduzir a dezena. Assim, eles vão começar, eles nem reconhecem número, eles vão começar a reconhecer os números, né? Então, a Fátima também faz um trabalho legal? Faz, mas daí não é um trabalho para o primeiro ano nesse momento. É isso. A Márcia também não, né, Pro? A Márcia, vamos lá. A Márcia, acho que a Bia está de acordo. Oi? Bia. Acho que a Bia vai começar a trabalhar com material dourado, né? Alguém falou a Márcia. A Márcia descarta, né? Márcia descarta, porque aqui ela fala posicionalmente do fundamento. Né? O legal era trabalhar o ábaco, mas agrupar e reagrupar já no primeiro ano, se eles não reconhecem nem os números, não tem como. Não dá. É um trabalho maravilhoso, mas, Márcia, agora não dá. Vamos lá. Eu fico com a Sandra. A Sandra é minha cara. Trabalhar os números até 100, devagarzinho. De 10, de 20 até 20, de 30. Vamos lá, peraí. Quantas professoras? 1, 2, 3, 4, 5 professoras? E aqui tem um das 5? Tem. Tem um das 5. Vamos lá. Ou é a Bia ou é a Sandra? Qual que vocês vão ficar? Para começar a trabalhar no primeiro aninho. Eu fico com a Bia. Material dourado. Prefiro trabalho com material dourado. Seu sistema de agrupamentos e trocas. A criança consegue visualizar melhor o valor posicional dos algarismos. Valor posicional? Então. Para primeiro ano? Então. Eu fico de contar de 1 a 100, de menos de 100, que é que eu trabalho. Vamos lá. O trabalho Peraí. O que acontece aqui? Deixa eu ver. Aqui. O trabalho com material dourado todo mundo fala que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Porém, a questão não é o material, a questão é que aqui está falando dos agrupamentos, do valor posicional, e para quem está começando agora, é difícil isso. Difícil, Bia, nesse momento.
Aí, a Sandra, ela tá trabalhando do basicão, ó. Números menores que 100. Por quê? Eles estão começando agora, né? Então, ela vai trabalhar os números menores do que 100 no primeiro ano e vai aumentando nas outras séries. Só que aumentando não significa que ela vai ficar trabalhando só dessa forma, claro, né? Mas, para inicialmente, a Sandra, pro primeiro ano, ok. Olha lá. É porque a gente já leva o cartaz, né, Pro? Com 1 a 100, né? Já 1 a leva, 100, fica mais coloca lá na prático, parede. né? As É. professoras já estão nessa vibe, né? É. As professoras já estão nessa vibe aí, tá? Mas é nesse primeiro momento, tá, gente? Nesse primeiro momento. Não concordo. Você não concorda? Com qual que você ficaria? Não, porque pode ter recurso, né? Pode ter tido algum recurso. Então, professora, é que os alunos, ela trabalha com números menores do que 100, mas os alunos já têm o contato, né, com números maiores, que é o número da casa deles, da rua, eles já têm o contato. Então, trabalhar com números menores que 100, sei lá. Ela está dizendo que é para o primeiro ano, né? Para o primeiro ano, até 100. Então, de 100 para baixo. Não poderia passar do 100. É isso que ela está falando. Aí é o pensamento que a autora fala, né? Não é? Eu trabalharia muito mais. Se eu pegasse uma sala de primeiro ano, eu trabalharia muito mais do que isso, né? E no meu caso, eu trabalharia o de outras professoras e não o da Sandra. Mas o pensamento da autora é trabalhar gradativamente, tá? Eu trabalharia eu já sou mais adiantadinha, entendeu? Eu já quero que o aluno... Eu também. Né? Mas, enfim, é o pensamento, né, de trabalhar gradativamente. É o início do primeiro ano, né? Eu já sou igual a professora Beth aqui, ó. Eu sou o pensamento da Beth, tá? Mas, enfim, não se preocupem que essa questão não cairia para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Nessa questão não cairia. O que cai para vocês, eu fiz, né? Porque tá aí, a gente faz. Mas assim, para a gente ter uma noção. Mas o que cai para vocês da matemática é a small. Ela vai defender, trabalhar situações, problemas envolvendo as operações, tá? Então, não vai cair assim, coisas de alfabetização em matemática, assim, início. Não, é de uma forma geral, tá? Vamos lá. Vou fazer a 10, vou dar uma paradinha para ir ao banheiro, hein? A 10 é grande, hein? Vamos lá. Opa, peraí. A gente pulou, é a 9, não é a 10. Ah, tá aqui embaixo, ó. A 9. Vamos ver aqui a 9. A 9 é a alfabetização também, gente. Alfabetização também. Vamos lá. Indique a situação mais adequada. De acordo com a concepção, olha lá, construtivista. Qual delas é a construtivista para se trabalhar? Vamos lá. Acho que essa a gente consegue rapidamente analisar. Vamos lá. A. Um aluno está tentando escrever seu nome. A professora se aproxima e lhe oferece uma tarjeta com o nome escrito e lhe pede para copiar dessa fonte sempre que precisar. Vocês acham que isso é correto? Ele tá na fase da alfabetização. Não tá na fase... Aqui não fala a fase de alfabetização. Fala do construtivismo. Se a professora tá dando uma tarjeta para ele já com o nome escrito só para decoreba, tipo, só para copiar, aqui tá falando, ó, copiar. Só copiar o seu nome escrito, só copiar, é construtivista isso? Não. Não é construtivista. É copia e cola, isso é tradicional. Construtivismo não é isso. Vamos lá, B. A professora recebe a produção de uma aluna alfabética, com várias escritas incorretas.
A professora sabe que a aluna tem possibilidade de realizar uma produção mais elaborada, porém não intervém. Se não tem intervenção da professora, é construtivista? Não, né, gente? Ó, não intervém. A professora tem que fazer a intervenção pedagógica. E aqui tá falando que não intervém em nada. Como que a aluna vai melhorar essas escritas incorretas? Ó, ela já é alfabética. Depois que o aluno foi alfabetizado, tem que fazer as intervenções, né? Para que aqueles erros ortográficos fica para depois da alfabetização, né? E aqui tá falando que a professora não intervém. Se ela não intervém, é construtivismo? Não. Não, Flor. Não. Vamos lá. C. A professora se aproxima de uma menina que está tentando escrever cavalo com letras móveis. A professora separa as letras necessárias e ensina como colocá-las em ordem. Quem está fazendo? É a criança ou o professor? A professora. Ó, ela separou as letras já. Ela já mostrou onde tem que colocar. A criança vai aprender a fazer cavalo? Não, a professora está fazendo para ela. É construtivismo? Não. Não. Aí vai ficar 2. Vamos lá. D. Um aluno alfabético escreve cachorro, só que ele escreve com X e um R, né? A professora corrige sua escrita, mostrando o local do erro e como corrigi-lo. Ou E. Uma criança alfabética escreve quando? Quando com C, né? A professora pede que a criança leia o que escreveu e pergunta-lhe se reconhece outra forma de escrever a palavra. Qual delas seria construtivismo? A D ou a E? A E. E. Letra E é construtivista. E aqui por que não? Porque a professora já está mostrando. A professora está mostrando, né? Ó, o erro tá aqui. Muda aqui, né? A professora tá mostrando. E já na letra E, é o construtivismo, ó. A professora pede que a criança leia. Lê para a professora. O que você escreveu? Interroga, né? Para a criança pensar. Pergunta se reconhece outra forma. Você só sabe essa forma de escrever? Mostra para a professora se você sabe de outras formas. E em nenhum momento a professora está fazendo para o aluno. A professora vai fazer o quê? Ele refletir e não dar a resposta igual às outras alternativas, tá? Então, a alternativa correta aí, letra E, tá? Vou fazer até a 10, aí a gente dá uma paradinha aí para ir no banheiro. Vou fazer a 10, para parar na 10. Vamos lá. Uma professora que trabalha com uma turma de pique da 3ª série leu para seus alunos a história de uma bruxinha muito má, que depois de apaixonar por uma flor, queria se tornar uma pessoa boa. A professora pediu a seus alunos que sugerissem formas de ajudar a bruxinha. Depois de muitas sugestões, os alunos elegeram a poção mágica para solucionar o problema. A professora problematizou a situação. O que é essa poção? De que é feita? Como é feita? Os alunos procuraram explicar o que consideravam ser uma poção, essa poção, e como poderia ser feita. Então, a interação da professora, dos alunos, as crianças participando, né? Um aluno propôs que fizessem uma receita da poção. A professora, atuando como escriba, registrou os ingredientes na lousa. A professora pediu a ajuda dos alunos na escrita de algumas palavras. Em seguida, estruturaram o modo de fazer da poção. Os alunos deram ideias, discutiram, argumentaram e fundamentaram suas opiniões. Nem sei a pergunta, mas totalmente correto essa situação. Professora participando com os alunos participando ativamente, né? Vamos lá.
A professora realizou intervenções para que os alunos elaborassem melhor seus argumentos. Legal. Vamos lá. Agora, é correto afirmar que essa atividade, 1, representou um desafio alcançável para os alunos, levando em conta suas competências atuais e fazendo-as avançar com a ajuda necessária. 2, provocou um conflito cognitivo e promoveu a atividade mental dos alunos, necessária para que se estabeleçam relações entre os novos conteúdos e os conteúdos prévios. 3, promoveu uma atitude favorável, motivadora em relação à aprendizagem de novos conteúdos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem as alternativas, né? Vamos esperar. O que vocês acham aqui? Algumas, todas, nenhuma, ou a 1, ou a 2, ou a 3. O que vocês acham? Para mim é todas, Pro. Vocês consideram como todas? Eu considero como todas, a não ser que eu esteja errada aqui, eu já esteja bêbada de sono. Está correto, está correto, está correto. Todas estão corretas. Então, assim, Sim, todas. Tudo que está falando aqui, a professora fez no contexto ali em cima, tá? Isso aqui não é negativo. Para muitos seria conflito cognitivo, seria, conflito negativo. Não. O conflito significa fez eles pensarem, argumentarem, levantar hipóteses, né? Então, como fala, promover uma atividade mental de eles pensarem. Ó, deram ideias, eles pensaram, certo? Então, todas estão corretas. Se todas estão corretas, a alternativa correta, letra D. Certo? Muito bem. Ó, vamos dar uma paradinha para ir no banheiro. Ao banheiro, né? No banheiro não, ao banheiro.